Bom, pessoal, vamos aqui para a segunda parte da resolução da lista de Brasil Império, lista dissertativa. Se você não viu a primeira parte, o link para ela está aqui no card ou na descrição desse vídeo. O link para a lista também, mas eu recomendo que você faça, né, ela na sequência e depois assista a primeira parte e a segunda parte, que é essa. Se você já viu a primeira parte, vamos aqui para a resolução dessa lista, dessa segunda parte, a partir da questão 7, que é uma questão da UFRJ, né, Federal do Rio de Janeiro, uma questão que tem ali uma imagem, né, um desenho do Ângelo Agostini, inclusive vai ter uma lista também só sobre o Ângelo Agostini, que logo vai entrar aqui também no canal, e você tem figura aqui do Dom Pedro, né, Dom Pedro II, né, um menino ali carregando várias coisas para ele, e um homem aqui, né, segurando ali uma cortina, né, um anteparo ali, onde você vê escrito aqui, ó, Congresso Internacional, né, na, nessa cortina. E aí você tem um diálogo, né, na legenda da imagem que diz o seguinte, deixa eu só mudar a posição aqui da minha câmera. Queira perdoar, mas com aquele negrinho não pode entrar, né? Seria que esse homem da entrada para o Dom Pedro. Mas é que eu não posso separar-me dele. É quem me veste, quem me dá de comer, quem me serve em tudo, afinal, né? Dom Pedro retrucando. É que, enfim, em atenção às ilustres qualidades de pessoais de tão sábio soberano, creio que as nações civilizadas não duvidarão em admiti-lo. E aí vamos lá, né? Tem várias camadas aqui para a gente pensar. Explique de que maneira a charge acima de autoria de Angelo Agostini expressa uma das ambiguidades presentes na sociedade brasileira do Segundo Reinado, 1840 1889, né? Período de duração do Segundo Reinado, em relação à escravidão. Vamos lá, ambiguidade é aquilo, né? É ter uma posição para uma coisa e uma posição completamente contrária, né? A contradição. Repara que ele fala que é o seguinte, né? Dom Pedro está tentando entrar num lugar onde lê-se Congresso Internacional. E lá na fala do Homem da Entrada, ele fala de nações civilizadas, ou seja, meio que dando a entender que assim, Dom Pedro quer entrar num lugar onde você exige um certo grau de civilização e que o fato dele vir acompanhado de um escravo impediria. Então, qual é a grande ambiguidade, né? O Brasil do Segundo Reinado ele se moderniza, ele quer acompanhar, né, o grau de desenvolvimento, de avanço científico das nações ditas civilizadas, que aí vamos lá, são as nações europeias, os Estados Unidos, né? Temos que pensar que, por exemplo, durante o Segundo Reinado, você tem no Brasil a introdução de ferrovia, de energia elétrica, de telefonia, né, do telégrafo, fotografia. E Dom Pedro II é um grande entusiasta dessas modernidades, né? O início desse processo de tentar ali, pelo menos nas grandes cidades, sobretudo no Rio de Janeiro, você ter um padrão, né, de comportamentos, de hábitos, de arquitetura, de organização urbana, né, de implementação de tecnologias equiparado a Londres, Paris, Nova York, né, Berlim, as grandes cidades da Europa, mas ao mesmo tempo a gente tem escravidão. Então a ambiguidade aqui é isso, essa questão da modernidade muito presente, né, no ímpeto do Dom Pedro II, nas ações do Estado, e convivendo com algo que é arcaico, né, com a escravidão, com aquilo que é típico de uma sociedade ultrapassada, mofada, né, algo que já não era mais bem visto no mundo, né, ainda mais se a gente pensar que essa charge, né, ela já acontece, ela já é feita mais no final do Segundo Reinado, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos já não tinha mais escravidão nessa época. Então, assim, pairava sobre o Brasil essa visão, pô, mas tem escravo lá, né? Quer dizer, é um descompasso. Então, você tinha que articular essa contradição da modernidade que se pretende e de uma sociedade arcaica, né? Aí aqui na oitava questão, que é uma questão da FUVEST 2013, né? Essa daqui tem um texto longuíssimo, né? A questão, vários dados, vários itens aqui, mas é uma questão simples demais. Acho que é a questão mais fácil dessa lista. É que ela assusta porque ela tem uma dinâmica que não é muito comum na prova de história, né?
Ó, representando apenas 19,6% das exportações brasileiras em 1822, com média de 18,4% nos anos 1820, o café passou a liderar as exportações brasileiras na década dos 1830, com 28,6%, assumindo assim lugar tradicionalmente ocupado pelo açúcar desde o período colonial. Nos meados do século XIX, passava a representar quase metade do valor das exportações e no último decênio do período monárquico alcançava 61,5%. Então, vamos lá. O café, ele tinha 19,6%, ele vai num crescente e lá na última década do Império, que é a década de 1880, porque a monarquia acaba em 1889, já é 61,5% do total das exportações. Então, é ascendente. Tá. Já a participação do açúcar no quadro dos valores das exportações brasileiras passou de 30,1% em 1820. Então, em 1820 o açúcar mais do que o café, a apenas 9,9% nos anos 1880. Então, descendente total, né? O algodão alcançava 20,6% na década de 20. Então, ó, o algodão era mais do que o café. Isso vai ser importante na resposta. Na década de 20. Cifra jamais alcançada depois de todo o período monárquico, ou seja, depois da decadência, decresceu. Com exceção dos anos da Guerra Civil Americana, né, de 61 a 65, em que se refletiram na elevada participação do produto no conjunto das exportações dos anos 1870, 18,3%, ou seja, para onde caiu e depois deu um repique e voltou. Verificava-se o declínio das exportações que nos anos de 1880 tem uma participação de apenas 4,2%, aí cai mesmo. O comportamento das exportações de fumo revela que essas oscilaram em torno de baixas porcentagens durante todo o período monárquico, alcançando 2,2% do valor global das exportações na década de 1820. Decaiu nas duas décadas seguintes, 1,9% para os anos de 1830 e 1,8% para os anos de 1840. Na segunda metade do século, melhorou a posição do fumo no conjunto das exportações, tendo alcançado nos anos de 1860 e 1870 as maiores percentagens do período, 3,4%. A participação do cacau no conjunto das exportações nacionais cresceu 0,5% na década de 20 para 1,6% na última década da monarquia, porcentagem mais alta do período. Bom, então aqui ele fala dados gerais de exportação de vários produtos. Beleza. O que a FUVEST quer que você faça com isso? Então vamos lá. Com base no texto, responda o que se pede. Item A. Elabore um gráfico das exportações brasileiras de café, açúcar e algodão no período monárquico, incluindo os respectivos dados percentuais aproximados. Pessoal, a FUVEST no item A queria que você pegasse os dados do texto e jogasse numa tabela. Só isso. Óbvio que para ficar mais simples era melhor fazer um gráfico de linha, tá? Cruzando as linhas destes produtos e indicando, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, com a mágica da edição, um gráfico que eu fiz, né, à mão, pensando que eu estivesse num ambiente de prova. Então, ele está aqui para você ver como era simples a resposta, beleza? Tá. Então, com base nisso, você já respondeu o item A. Item B. Qual foi o principal produto de exportação brasileiro, respectivamente, nas décadas de 1820, 30 e 80? Isso está respondido no texto, não só pelo número que ele te dá, ele fala isso no texto. Ele coloca lá no começo, por exemplo, ó, que o café passou a liderar essas exportações na metade do século, né? Então, passou a liderar em 1830. Então, 1830 é café. Até então era o açúcar. E na última etapa era o café de novo. Então, olha só, você tinha que colocar aqui em 1820 era o açúcar, em 1830 e 1880, né? Não 88, 1880, já era o café. Pronto, resolvemos uma questão da segunda fase da FUVEST com isso. Simples, certo?
Na época dessa questão, eu lembro que eu fui comentar ela em sala de aula. Ah, mas que absurdo, uma questão de história pedindo para fazer um gráfico. Galera, habilidade básica, né, que você espera de um vestibulando é conseguir organizar dados que são colocados ali para você e a gente imagina que você sabe fazer gráficos porque você teve aula de matemática, né? Isso aqui é reverso, na verdade. É muito comum você ver gráfico na questão de história e pedir para você tirar os dados dele. Aqui eles foram no caminho contrário, eles te deram os dados pedindo para você montar um gráfico. Nada demais, super simples, tá? Questão 9, vamos lá, que é uma questão da PUC do Rio, também do Ângelo Agostini, também estará tratada num outro vídeo com mais cuidado, porque aí eu vou explorar a charge, não só a questão, né? Vamos lá, a capa da revista Ilustrada, que era do Ângelo Agostini, né? Apresenta a ilustração do Ângelo Agostini intitulada Emancipação, uma nuvem que não para de crescer. Bom, aqui nós temos a emancipação, essa figura aqui, né? Um tanto fantasmagórica aqui, ó. Tá? E aí nós temos um fazendeiro com um guarda-chuva e virando a cabeça do escravo para que o escravo não veja a emancipação, a nuvem da emancipação. Tá, então vamos lá. Tem A. Por que a nuvem da emancipação não parava de crescer naquela conjuntura? Bom, vamos lembrar o seguinte: olha a data, 1880. A essa altura do campeonato, nós já tínhamos no Brasil proibição do tráfico negreiro, em 1831, e depois reforçado pela Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre e a Lei da Matrícula de Escravos, que são ambas de 1871. Em 1880, nós ainda não tínhamos, mas estava perto, a Lei do Sexagenário e depois a Lei Áurea. Então, assim, nós estávamos num processo de abolição da escravidão, e é isso que a emancipação significa. Né? Emancipação no sentido ali da imagem, como você tem até a referência do escravo, é emancipar-se, é tornar-se livre, tornar-se autônomo, né? Então explique por que a nuvem da emancipação não parava de crescer naquela conjuntura. Bom, porque o grande debate político do Brasil na década de 1880 era o fim da escravidão. E haviam leis encaminhando esse processo, tudo bem que de forma progressiva, lenta, mas estava encaminhado. B. Com base na ilustração e seus conhecimentos, identifique 2 argumentos utilizados por uma parcela de proprietários de escravos para se opor ao crescimento da nuvem da emancipação. Pô, o item B reforçava que era sobre a abolição que ele estava falando, né? Se você não tivesse entendido a imagem. Por que os proprietários... Pense como um proprietário de escravo. Né? Imagina, né? Uma coisa mais abjeta que você pode ser, mas pense por um momento como um proprietário de escravo, né? Como que você conseguiria tentar defender uma das coisas mais absurdas, abjetas, nojentas que a humanidade já proporcionou? Simples. Você vai dizer que você precisa do escravo, né? Porque você precisa de mão de obra, o que é um argumento confuso, né? Dá um pouco a entender que se o cara não for escravo, ele deixa de existir. Né? Isso é sempre engraçado. Não, pessoa, a galera às vezes fala, não, Bruno, é porque o cara precisava da mão de obra. Ah, tá. Então, se o escravo deixar de ser escravo, ele não poderia ser mão de obra assalariada. Quer dizer, o cara ele perde a condição de trabalho dele, né, a habilidade dele, se ele não for escravo. Mas era esse argumento, né? Necessidade da mão de obra para não falir a lavoura. Essa choradeira de proprietário de escravo, né? E a segunda é o seguinte, né? Que é um argumento, inclusive, liberal. O escravo é uma propriedade privada. E como propriedade privada, o Estado reconhecia o direito do proprietário, então eles se opunham à ideia de você desapropriá-lo. Tanto que uma das grandes brigas do processo abolicionista é como compensar os proprietários e não os escravos. Tá? Então seria necessidade de mão de obra e a ideia da defesa do direito de propriedade. Né? Ou seja, passa longe, né, de qualquer argumento minimamente aceitável do ponto de vista moral. Né? Quer dizer, a escravidão é a imoralidade do começo ao fim, né? Mas tem gente que ainda tenta relativizar, né? Diz que a escravidão, opa, não foi tão ruim assim. Né? Não, foi maravilhoso. Né? Os escravos, inclusive,
ficaram tristes com a Lei Áurea, obviamente, né? Na cabeça dessa gente deve ser isso. Óbvio que isso é uma piada minha, pelo amor de Deus, né? O pessoal depois, professor disse que... Não. Olha que absurdo aqui, né? 10. Unesp. Rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença. Os jornais que diariamente trazem os desmandos dessa situação parecem produzir em sua majestade o efeito de um narcótico. Bem-aventurado o Senhor, para vós o reino do céu, para nosso povo o do inferno. De novo, Ângelo Agostini, né? Aqui uma imagem, né, do Dom Pedro II já envelhecido, né? Porque afinal isso aqui é de 87, faltam alguns meses, né, para chegar ao fim da monarquia, né? E aí você tem o Dom Pedro ali, deitado, dormindo, jornais em cima da mesa, alguns até dobrados, da mesma forma como eram entregues. E no colo dele uma edição do jornal que existia mesmo, né, chamado O País, né, mas que vira metáfora para o país mesmo, Brasil, né? Cite 2 elementos presentes na charge ou na sua legenda que mostrem críticas ao imperador Dom Pedro II. Identifique 2 dificuldades enfrentadas pela monarquia na década de 70 e 80. Então vamos lá. 2 elementos de crítica. O descaso do imperador. Né, ali, o aparente, assim, não se preocupar, né? O cara tá dormindo. Né? Então, assim, a charge deixa bem claro que o imperador ele é um homem desligado dos problemas do país, talvez cansado, por isso, cansado até. Aí entra uma coisa complicada, né? Mas que, vamos lá, não haviam essas preocupações politicamente corretas em 1887, mas assim, o que o Ângelo Agostini também quer dizer nessa charge é que o Dom Pedro II era um homem já incapaz para o governo, né? Talvez idoso, ele queira sugerir isso, né? Mas isso não sou eu, é ele fazendo a charge, né? Então, assim, um homem cansado, um homem já sem atenção ao governo, desligado das coisas, né? Então, quer dizer, alguém que não deveria estar no poder. É bem isso que a charge deixa claro. E 2 dificuldades enfrentadas pela monarquia nas décadas de 70 e 80. Bom, a gente pode dizer, primeiro, o crescimento do movimento republicano, especialmente a partir do término da Guerra do Paraguai, em 1870, e, obviamente, também um movimento abolicionista que pressionava, né, o Império e, inclusive, era vinculado ao movimento republicano porque boa parte dos abolicionistas acreditava que o caminho mais rápido para se abolir a escravidão no Brasil era a queda da monarquia, ou seja, era vinculado para muitas pessoas, né? A monarquia e a escravidão, acabando com uma, você também acabava com a outra, então isso era vinculado. Você podia mencionar as 2 coisas que cumpria esse recorte cronológico, beleza? E aí vamos aqui ao nosso último exercício, que é o da Unicamp de 2013, em que nós temos o seguinte, ó. Deixa eu pôr ele todo aqui na tela. Opa, saiu um pouco. Ó, após a queda da monarquia, a República tentou ligar-se à memória da abolição. Seu principal argumento era a recusa do exército em capturar escravos fugidos. Reivindicava-se assim o reconhecimento dos republicanos militares como atores da abolição e redentores da pátria livre. Nas comemorações oficiais da abolição, o 13 de maio e o 15 de novembro eram apresentados como datas complementares de um mesmo processo de modernização do país, abrindo as portas do Brasil ao progresso e à civilização de modo complementar. Ligava-se o sistema monárquico à escravidão e atraso do país. Essa ideia, né, de que a república é a modernidade, então ela que tem relação com o abolicionismo é muito forte. Explique por que o regime republicano associou a monarquia à escravidão. Porque o regime republicano ele tinha que construir uma narrativa, uma legitimidade de que a modernidade está associada à república, né? E o atraso, o arcaico, aquilo que deve ser superado e abandonado, associa-se sempre à monarquia. Né? Aqui só para fazer um parêntese, não era necessário para a questão, inclusive não tem nada a ver com a questão. Por isso que depois você vai ver, por exemplo, no movimento de Canudos, esse vínculo também muito forte, né? Em acusar
os conselheiristas de serem monarquistas. Por quê? Porque ser chamado de monarquista no início da República é um baita no xingamento, assim, é você ser taxado de retrógrado, tá? Então essa vinculação, né, entre monarquistas e escravocratas, ela não é falsa, mas ela carrega esse simbolismo, tá? Então por isso que era necessário. E a B, como a questão militar contribuiu para o fim do Império no Brasil? Bom, o que é a questão militar? Depois da Guerra do Paraguai, os militares vêm com muito prestígio por conta da vitória e começam a ambicionar transformar esse prestígio social, por exemplo, em carreiras políticas. E isso é impossibilitado dentro do Império. E aí o que os militares fazem? Aderem à retórica republicana, né? Funda-se o Partido Republicano em 1870, mesmo ano do término da guerra. E aí os militares passam a ser um dos elementos-chave do Partido Republicano, tanto que quem proclama a República, né, quer dizer, quem dá o golpe republicano, né, porque é um golpe militar, né, é o Deodoro da Fonseca e os oficiais do Exército, né. Então, quer dizer, como é que a questão militar contribuiu para o fim do Império? Primeiro, porque os militares se tornaram republicanos. Então, quer dizer, o Império perdeu o apoio institucional das Forças Armadas, sobretudo do Exército, a Marinha não. A Marinha tinha muitos monarquistas ainda. E basicamente o que acontece? A monarquia ficou sem ter quem defendesse a monarquia, né, de um golpe. Tanto que o golpe veio, né, da força militar. Então é isso, quer dizer, é uma perda de apoio e a construção de um opositor com capacidade, de fato, de implantar um novo regime por meio de um golpe de Estado. Então é isso, né, que se refere à questão militar. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente termina aqui essa lista de 11 exercícios, né? Vou deixar aqui do lado, de novo, o link para não só para a primeira parte desse vídeo de resolução, mas também das resoluções de outras listas temáticas. Aqui embaixo também as resoluções de vários anos passados do Enem, para você dar aí uma revisada. E fora isso, né, ativa aí o sininho, se inscreve, dá o like e até o próximo, tá bom? Um abraço e tchau.